Olá amigos, olá amigas do canal Português do Aurélio, sou o professor Aurélio Menezes, estou de volta com mais conteúdos de língua portuguesa e vamos insistir numa tecla que é muito importante. Vamos insistir num tema, num assunto que gera dúvidas, gera discussão e induz o escritor ao erro, induz o redator ao erro, que são as palavras homônimas. São palavras que têm pronúncia e escrita semelhantes, mas têm significados diferentes. Isso acaba gerando muita confusão na hora de escrever, principalmente, e induz a pessoa que está escrevendo ao erro. Então precisamos entender de modo claro, transparente, objetivo, o que fazer e como entender o significado dessas palavras. Exemplo, hoje nós vamos, neste vídeo, trabalhar uma palavra que tem 4 significados diferentes. Também tem pronúncia e escrita diferentes, que é a palavra sessão. Sessão, nós temos 4 escritas diferentes e temos 2 pronúncias diferenciadas. Temos sessão com 2 S's, sessão com 2 S's, temos sessão com C cedilha, sessão com C cedilha, temos ainda sessão com C, C-E-S-S-A-O-T-I-O, sessão, e temos ainda sessão com S-E-C, depois cedilha, A-O-T-I-O. Portanto, temos 4 formas diferentes de escrever a palavra sessão. Em alguns casos, como é o caso de secção, a palavra secção, muita gente pronuncia assim, e é possível pronunciá-la dessa forma? É possível. Secção e sessão. Sessão indica um significado e secção indica outro significado. E sessão com 2 S's também tem um significado diferente. E sessão com C, mais diferente ainda. Portanto, vamos entender quais são as diferenças entre essas palavras homônimas e quais os respectivos significados. Por exemplo, começando com a palavra sessão com 2 S's. Sessão com 2 S's indica intervalo de tempo. Sempre se refere, por exemplo, ao intervalo de tempo entre algo que está acontecendo. Por exemplo, você vai ao cinema, então você vai assistir a uma sessão de cinema. Essa sessão aí significa reunião, significa encontro, significa o intervalo de tempo entre algo que está acontecendo. Portanto, sessão de cinema, se escreve aí a palavra sessão com 2 S's. S-E-S-S-A-O-T-I-O, sessão. É assim que se escreve. Exemplo, que horas é a sessão daquele filme que queríamos ver? Que horas é a sessão daquele filme que queríamos ver? Esse sessão é escrito com 2 S's. Ou ainda, a sessão da Câmara terminou mais cedo do que o esperado. Neste caso, também sessão com 2 S's, porque indica encontro, indica reunião. Queria também que passasse meu filme favorito na sessão da tarde, ou seja, no intervalo de tempo da tarde. Então temos aí 3 exemplos de uso adequado, de uso correto da palavra sessão, que neste caso específico é usada com 2 S's. Agora vamos para a sessão com C cedilha, como dizemos popularmente, com C cedilha, que significa o quê? Significa parte de um todo, possui um significado, portanto, diferente da sessão com 2 S's, parte de um todo. Quando você vai a um supermercado e visita uma parte do supermercado, você vai à seção de frutas. Seção de frutas, aí é escrita como? Com S-E-C cedilha A-O-T-I-O. Seção, departamento, divisão, parte de um todo. Quando tiver esse significado,
então a escrita será com C cedilha A O tio. Aí já entendemos que é um novo significado, também uma nova forma de escrever, porém a pronúncia é igual à palavra seção com 2 S. Pronúncia é igual, mas a escrita é diferente e o significado também é diferente. Vamos colocar aqui um exemplo dessa seção de que acabei de falar. Seção parte de um todo. Onde fica a seção de carnes deste mercado? Onde fica a seção de carnes deste mercado? Decorei onde fica a minha seção eleitoral. Decorei aonde fica a minha seção eleitoral. Você viu que o site está com a nova seção para reportagens sobre política. Aqui temos mais um exemplo de seção com C cedilha. Temos aí seção com C cedilha que poderemos usar tranquilamente, sem nenhum problema. Então vamos lá. Outro tipo de seção. Seção com C. Como é a escrita? C-E-S-S-A-O tio. Seção. Essa palavra aqui indica o ato de ceder, o ato de transferir, o ato de renunciar a um direito ou bem. Então, quando significar tudo isso, o ato de ceder, o ato de transferir e o ato de renunciar a um direito, você já sabe que a escrita será feita com C-E-S-S-A-O tio. É assim que se escreve. Quando indicar o quê? Quando indicar o ato de ceder, neste caso. Aí vamos aqui ao exemplo para que fique bem claro, que você não tenha nenhuma dúvida. Você pediu para ele assinar o documento de cessão de direitos de imagem. Cessão de direitos de imagem. Essa palavra aí, cessão, é com C, porque significa renunciar aos direitos de imagem. Então, cessão com C. Outro exemplo, a universidade realizou a cessão de livros educativos para uma comunidade carente, ou seja, a universidade cedeu livros educativos a uma comunidade carente. Quando tiver este significado, você usará cessão com C-E-S-S-A-O tio. Cessão, que é o ato de ceder, é o ato de permitir. Então, você usará dessa forma. É bom lembrar que em relação à palavra seção com C cedilha, há também a escrita secção, S-E-C, C cedilha A-O tio, que também significa partes, significa divisão, significa parte de um todo. Essa secção também significa a mesma coisa, ou seja, tem o mesmo significado de seção de supermercado, por exemplo. Então, vamos colocar aqui um exemplo. A OAB, secção do Ceará, atua com urgência. Ou ainda, a OAB, seção do Ceará, atua firmemente para defender os direitos do consumidor. A OAB, seção do Ceará, atua firmemente para defender os direitos do consumidor. Então temos aí também a palavra seção, só que nesse caso ela está escrita com S-E-C, aí tem C cedilha A-O tio, que significa o mesmo que seção. Portanto, nós compreendemos, a partir deste vídeo, que a palavra seção é escrita de 4 formas, mas tem 3 significados diferentes, bem diferentes. E ainda existe a palavra secção, indicando o ato de cortar, o ato de amputar, ou seja, seccionar, cortar. Ele seccionou a perna, ele cortou a perna, ele amputou a perna. Ainda existe também este significado. Secção, que no caso é um substantivo e que indica o ato de cortar, o ato de amputar. Amputar o que? A parte de um todo. Vai amputar a perna, vai amputar uma parte da perna. Portanto, é parte de um todo. Então, ainda existe secção nesse sentido, que seria essa palavra acompanhada do verbo seccionar, que também indica amputar, indica cortar.
É importante considerar que a palavra secção é muito usada em Portugal, tem um uso cotidiano em Portugal. Tem o mesmo significado da forma que é usada aqui no Brasil. Ou seja, secção significa parte de um todo, é o ato de cortar, é o ato de amputar. Então, existe, porém, lá em Portugal, é usada com frequência, é algo normal. Aqui nós usamos seção sem o C. Usamos apenas assim, SE, C cedilha ao tio, que significa a mesma coisa, seção, parte de um todo, é a divisão de algo. Então, o significado é o mesmo. Porém, em Portugal, usa-se com frequência secção. Vou mudar aqui a pronúncia só para diferenciar. Secção, SE, C cedilha ao tio, que significa também parte de um todo. Mas é usada com mais frequência em Portugal, no português de Portugal. É só para esclarecer também essa questão, essa dúvida que pode gerar algum equívoco, pode gerar alguma discussão. Portanto, como se vê, a palavra seção é uma palavra homônima, com várias formas de escrita e com significados bem pontuados, significados bem diferentes. E isso é muito importante entender na hora de escrever. Quando você for escrever, você precisa levar em conta tudo isso, para não cair no erro, para não cometer um equívoco, para evitar um deslize na hora de escrever. Portanto, este é o nosso vídeo de hoje, ainda sobre palavras homônimas. Muita gente tem escrito, tem enviado e-mail pedindo mais informações sobre as homônimas e por isso nós estamos insistindo na produção desses vídeos. Espero que os vídeos estejam agradando, que vocês realmente gostem do conteúdo. Continue acessando o canal O Português do Aurélio, ativem o sininho para receber notificações. Também inscrevam-se no canal, a inscrição também é importante, vai demonstrar o engajamento do nosso canal e também deixem os seus likes, deixem os seus joinhas, porque isso dará a entender que o nosso vídeo está bem aceito, está engajado com o que deseja o nosso participante, com o que deseja aquele que acessa o canal O Português do Aurélio. Agradeço a atenção de todos. Um grande abraço e fiquem com Deus.